nos coube um novo tema, né? Um novo tema dentro ainda desse capítulo, que é a destinação das crianças depois da morte, tá? São 3 questões, a 197, 198 e 199. Eu vou ver se eu encerro esse aqui para deixar a bucha para a semana que vem, que é o sexo nos espíritos, tá? Então, quero ver se, né, se a gente consegue terminar isso hoje, né? Tá? 197, aqui a gente, na verdade, a gente vai usar as questões para analisar de forma um pouco mais ampla essa questão da fase infantil. Tá? Então, a primeira questão é o seguinte. Lembrando, qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, a gente aqui está batendo um papo, não estou fazendo palestra. Tá? Então, fiquem à vontade para colocar a questão que quiserem aí, a gente tenta responder. Tá? O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto de um adulto? Opção 1, sim. Opção 2, não. Opção 3, não sei. E aí? 1. Mas o importante, como eu falo para vocês, não é entender a resposta, é entender o conceito, tá? Por quê? Nós somos espíritos criados por Deus. Simples? Todo mundo sabe. Aonde que está escrito isso? Que pergunta? Eu pego vocês, né? 115 do Livro dos Espíritos. Os espíritos nascem bons ou maus? Não. Todos nascem simples e ignorantes e vão evoluindo encarnação a encarnação até chegar à perfeição. Então, dessa forma, cada um de nós está nessa estrada evolutiva. Né? Se um espírito de uma criança pode ser mais evoluído que um adulto, temos 2 questões a analisar aqui. A primeira, que talvez choque vocês. Vou esperar a Cecília sentar, porque a questão é chocante. Talvez alguém caia da cadeira. Mas, criança não existe. O que existe são espíritos transitoriamente na condição infantil. Tá? Criança não existe. Existe espírito transitoriamente na fase infantil. Então, dessa forma, um espírito pode ter sido criado milhões de anos antes, ou milhares de anos antes, do espírito do pai. Ou pode ter aproveitado muito mais a sua trajetória de vida espiritual do que o espírito do pai. Então, naturalmente, ele pode ser muito mais evoluído do que os espíritos que deram oportunidade dele vir, né? Então, é exatamente isso que a resposta fala. Né? O espírito de uma criança que desencarna em tenra idade poderá ser tão avançado quanto de um adulto? Às vezes é mais, porque pode ter vivido muito mais, né? Vivido muito mais. E ter mais experiência, principalmente se progrediu, se aproveitou a oportunidade. Né? Então, vamos colocar um exemplo. Eu peço a licença a vocês de puxar a sardinha, né, para a minha brasa. Vamos falar um pouquinho de Francisco de Assis, o patrono da nossa casa. Francisco de Assis, ele nasceu no dia 26 de junho de 1182. Tá? Ele quando nasceu, nenezinho, era mais evoluído que os pais. Por quê?
porque ele viveu muito mais, porque ele aproveitou muito mais a sua trajetória encarnatória, porque ele era a reencarnação de João Evangelista, que já era um espírito extremamente evoluído. Então, pode ser, mas não porque a criança é um anjinho. Não, porque o espírito que anima aquele corpo, é um espírito mais experiente. A gente deve falar nesses conceitos em experiência, né? Porque a pureza, a elevação, ela vem da experiência, do aprender, do errar e acertar. Porque aquele que é espírito puro hoje, ontem teve que experimentar também a dificuldade, a dor, o sofrimento, o acertar e errar, para poder aprender, né? Então, dessa forma, o espírito que anima uma criança pode ser infinitamente mais elevado do que um adulto. Tá? Alguma questão aí? Todo mundo entendeu que não existe criança? Existem espíritos transitoriamente na condição infantil. Tá? Eu não adiantei muito o exemplo, porque a questão 197A fala o seguinte: o espírito de uma criança pode, então, ser mais avançado do que do seu pai? Isso é muito frequente, pois vós mesmos não vedes isso muitas vezes na Terra? E aí a gente vai chutar mais alto. A gente falou de Francisco, vamos falar de Jesus. Jesus, quando nasceu lá na manjedoura, ele era mais evoluído que Maria e José? Alguém tem dúvida? Vamos tirar a prova dos 9? 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus tem concedido à humanidade para servir de guia e modelo? Jesus. Kardec coloca um adendo, uma explicação a essa resposta, dizendo que Jesus é o espírito mais puro e perfeito que pisou na Terra. Não existe espírito mais elevado do que Jesus vinculado à Terra. Portanto, ele era bem mais elevado do que Maria e José. Não é? Então, aí a gente vê que a questão da infância, ela não interfere na condição espiritual. O que existe é o espírito está passando por um período de transição entre o período desencarnado, na erraticidade. Parênteses, o que é erraticidade? É o espírito desencarnado. Oi? O espírito desencarnado. Quase, acertou na trave. Erraticidade é o período em que o espírito está entre uma e outra reencarnação. Porque quando o espírito não encarna mais, aí ele não está na erraticidade, porque a erraticidade é uma condição espiritual. As pessoas confundem isso com o mundo espiritual. Ah, o espírito está na erraticidade, quer dizer, não, ele está no mundo espiritual. Não. Erraticidade é para aqueles espíritos que ainda reencarnam. Por quê? Tem espírito que não reencarna? Vou ajudar. Questão A, tem. Questão B, não. Só duas alternativas. Você pode acertar 50%. Vamos lá. Tem ou não tem? Eu vou reformular a pergunta. Existe espírito que não reencarna mais, vírgula, na Terra? Agora, tem espírito que não reencarna mais? Tem também. Na Terra? Na Terra, não. Não. E fora da Terra?
Que, por exemplo, Jesus é o topo da escala evolutiva da Terra. Mas ele é o topo da escala evolutiva do universo? Não. Não. Difícil. Aí você vai em uma outra questão do Livro dos Espíritos, que é a 170. O que ocorre com o espírito na última encarnação? Na Terra. Se torna espírito puro. Então, quando ele está na Terra encarnando por necessidade, não por missão, ele ainda está na erraticidade. Depois que ele sai da condição de reencarnação na Terra, ele já não está mais na erraticidade. Tá? Ele é na Terra, né? Na Terra. Porque tem outras encarnações, né? Em outros planetas. Né? E apenas mais um golpe no nosso orgulho. Né? Qual é o planeta mais inferior do sistema solar? Inferior tem tamanho? Imoral. Não tem pior que aqui, não? A Terra. Apesar de Kardec falar, quando ele analisa essa questão, ele colocar que Marte seria menos evoluído. Mas, Maria João de Deus, no livro Cartas de uma Morta, ela fala que é a Terra. Tá? Com quem a gente fica? E aí é uma questão de interpretação. Tá? A gente precisa entender o seguinte, que à medida que o espírito evolui, a sua matéria, seu corpo, fica mais sutil. E aqueles que têm um ângulo de visão mais grosseiro não conseguem enxergar. Se encontrou espíritos encarnados que a gente possa ver em outros planetas do sistema solar? Não. Portanto, parabéns para nós estamos na rabeira. Não é? Essa é uma tese, uma conclusão minha, não é da doutrina, minha. A questão ainda fica em aberto, tá? É bom colocar isso porque é uma coisa que difere muito. Uma coisa é o que a doutrina fala, uma coisa é o que o João fala. Que a doutrina é uma luz. O João, às vezes, fala besteira, tá? Mas vamos voltar ao foco. Então, é possível que o espírito seja mais evoluído do que o pai, que a mãe? Pode. Por quê? Porque viveu mais tempo, porque tem mais experiência, porque aproveitou mais a encarnação. Tá? Tá tudo bem até aí? Tá. Então vamos lá. Agora uma questão complicada. Deu uma criança 198. Deu uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito permaneça aos graus superiores? Vamos traduzir. Quando uma criança morre, ela vai para o céu? Pelo fato de ser criança? Da onde que Kardec tirou essa ideia? Da teologia católica. Para a teologia católica, com profundo respeito aos nossos irmãos católicos, a criança nasce sem pecado. Original. Isso, olha, transmissão de pensamento. O único pecado que a criança traz é o pecado original. Adão, Eva, comeram a maçã, daí vai transmitindo o pecado para novas gerações até a gente. Como que tira o pecado original? Batia. Opa, mas tá demais hoje. Então tá explicado. Tira o pecado original pelo batismo e aí ela se torna anjo. O que nós chamaríamos de espírito puro. Então, para a teologia católica, se a criança morrer,
ela vai direto para o céu. E aí a questão de Kardec é exatamente essa. Deu uma criança que morre em tenra idade e, portanto, não tendo praticado o mal, né? Dá tempo de uma criança praticar o mal? Até uma determinada idade, né? Depois, né? E, portanto, não tendo praticado o mal, podemos supor que seu espírito permaneça aos altos graus superiores, o que o católico chama de anjo e a gente chama de espírito puro, ou espírito elevado. Essa é a questão. Vamos voltar à questão que a gente falou inicialmente. Criança não existe. Existem espíritos vinculados a uma condição de criança. Tá? Há um período de transição entre a condição de desencarnado e a condição de encarnado. Esse período é mais ou menos longo. Mais ou menos longo. A fase humana é a fase em que a infância se estende mais tempo. Né? André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos orienta, no capítulo 13, quando ele trata da reencarnação de Sigismundo. Vamos abrir um parênteses aqui, desculpa eu falar isso. André Luiz arruma cada nome nos livros também, não? Pois é. Aniceto, enfim. Mas vamos voltar ao assunto, gente. Ele fala o seguinte, que a reencarnação, ela se processa no momento da fecundação. É o momento que o espírito se liga ao óvulo, ele está encarnado. Só que essa ligação, ela vai se processando ao longo da gestação. Quando a criança nasce, todas as células do corpo humano já estão ligadas ao espírito por laços fluídicos do perispírito, tá? Só que esses laços, e aí é uma palavra minha, tá? Talvez não seja a ideal para fazer analogia. Eles estão afrouxados, tá? Então, esses laços vão se atando de forma mais contundente durante a primeira infância, até aproximadamente 7 anos. Por isso que a criança geralmente vê amiguinho imaginário, vê o vovô e a vovó que morreram, porque eles saem de uma condição de viver mais um mundo espiritual para viver mais um mundo físico, o que dá aproximadamente 6, 7 anos. Tá? Então, nesse período de infância, a gente consegue moldar o espírito da criança. Tá? Mas isso a gente vai falar mais para frente. Então, ela pode modificar na fase da infância, mas ela traz tendências do passado, que é um espírito. Tá? Então, vamos colocar um exemplo. A pessoa fumou a vida inteira. Tá? Ela não para. Surge um efizema, ela não para. Surge um câncer, ela não para. Desencarna fumando. É o quê? Suicida? Indireto. Tá? O suicídio, como qualquer ação negativa, gera um compromisso de reabilitação, não com Deus, mas com a consciência. Ela prepara um novo plano encarnatório para voltar e reparar isso. Qual o nome que Kardec dá, o outro nome que Kardec dá ao perispírito? Modelo organizador biológico. Oi? Da matéria. Não, é o perispírito. Tá? Por que modelo organizador biológico? Porque é o perispírito que molda o processo de formação do novo corpo. Tá? Eu não sei se vocês conhecem o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira.
é um grande psiquiatra, psicólogo, estudioso da pineal. Ele fez um estudo interessante. Ele conseguiu perceber o momento exato que um espírito abandona o corpo do feto. Porque até um determinado momento, as células vão se multiplicando em ordem, formando os órgãos. Quando o espírito se afasta, essa multiplicação começa a se tornar descontrolada e desorganizada. Então, aí ele consegue perceber o momento que o espírito abandona o corpo. Porque quem organiza o processo de formação do feto é o espírito, inconscientemente, através do modelo organizador biológico. Então, dessa forma, esse espírito, ele vai encarnar, mas ele não está totalmente atado ao corpo físico. Isso vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Geralmente da primeira infância, o que faz com que ele possa encarnar nesse momento, com o exemplo que eu dei a vocês, do cigarro, do suicida. O suicídio, ele afeta o corpo espiritual, o perispírito. Então, vamos supor que ele tenha desencarnado por um efizema pulmonar ou por um câncer de pulmão. O que acontece? A intenção, o que vale a intenção. Esse processo de câncer de pulmão, ele surgiu por causa do cigarro. A região do perispírito vinculada à região respiratória, ela fica desorganizada. Ela fica com uma ferida, vamos colocar assim, tá? Para ficar mais fácil. Quando ele vai encarnar, a região correspondente ao perispírito, que está vinculada à respiração, ela, ao formar o novo corpo, forma-se com deficiência. E aí a criança nasce com enfisema pulmonar, com asma, com bronquite, pelo amor dos meus filhinhos. Parentes, caixa alta, negrito, itálico, sublinhado, piscando. Nem todo mundo que nasce com asma é ex-fumante, tá? Nem suicida. Ah, pois não. A pergunta do Daniel Rosa. João, o espírito de uma criança que teve uma breve encarnação seria o complemento da anterior, interrompida por si mesmo, ajustando o perispírito para a próxima? É uma questão que eu peço a você a licença de responder daqui a pouquinho, porque é a próxima questão do Livro dos Espíritos. Então, segura um pouquinho aí a curiosidade, tá? Então, só para a gente complementar, essa questão faz com que o espírito retorne com o problema de asma, tá? E aí, geralmente, a gente fala o seguinte: tadinho, o que esse anjinho fez a Deus para passar por isso? Porque você vê uma criança no berço, fazendo força para respirar, e a gente fala, Deus é injusto. Mas atrás daquele corpo infantil tem um tabagista. Então a gente percebe que a reencarnação é a chave que nos mostra isso. E a resposta é a seguinte: se não fez o mal, não fez o bem, nessa encarnação. E Deus não isenta das provações que deve passar. Mas peraí, não deu para entender aqui. Se ele não fez o bem e não fez o mal, que provação são essas? Provações de vidas anteriores. Então Deus não isenta das provações que ele tem que passar. Seu grau de pureza não ocorre porque tem animado o corpo de uma criança, mas pelo progresso que já realizou. Porque Hitler também foi bebê. Mussolini já foi criança. Nero já foi criança, matou a mãe, mas foi criança, né? Então, a gente precisa entender isso.
O espírito, ele está transitoriamente na fase infantil. Mas por que que ele tem a fase infantil? Entre outras coisas, para enternecer o coração. A espiritualidade fala que é o enternecimento do coração. Imagina uma mãe ver uma criança que tem toda a lucidez e fala perfeitamente. Né? Será que ela ficaria disposta a acordar de madrugada para dar mamar, para trocar? Né? Então, tem que ter esse doce encantamento, né, da infância, para que o coração enterneça, porque às vezes é um inimigo do passado que está voltando. Né? É uma pessoa que a gente matou em outra existência e a vontade de matar de novo, né? Afogar na banheirinha. Né? Então, a gente precisa entender isso. Tá? A questão de ser criança não isenta ele das provas, das expiações que tem que passar. Então, vai passar. É doloroso, é difícil, traz piedade. Você vê uma criancinha recém-nascida com deficiência física, com dificuldade de respiração, com dificuldades imensas, com hidrocefalia. É um horror. Isso dói na alma. Isso faz, muitas vezes, a pessoa questionar Deus. Mas o que Jesus falava? A cada um segundo as suas obras. Ele não falou a cada um segundo as suas obras quando chegar à fase adulta. Porque muitas vezes ele precisa passar por isso. Tá? E aí entra a questão 199, que esse nosso amigo falou. Tá, o Daniel. Tá indo bem até aí? Tá tudo certo? Então vamos lá. Deixa eu só ver aqui se eu não pulei nada. Nenhum conceito. 199. Por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? Porque a vida muitas vezes é interrompida na infância. Muitas vezes a gente lê uma coisa e a gente não presta atenção. A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. O que é uma existência anterior interrompida antes do tempo? Suicídio. Diante dessa afirmativa dos espíritos, eu posso afirmar com certeza que toda criança que morre na infância é um suicida do passado? Não, mas está escrito aqui. Oi? Assassinato não é uma encarnação interrompida? Não. É só suicídio. Só suicídio. Por quê? Mais um parênteses. Tá? A única desencarnação imprevista pela espiritualidade, que está fora do plano encarnatório, é o suicídio. Tá? Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Então, a pessoa pediu para sair assassinada? Não. Ela pede para sair da vida de uma forma traumática. Um acidente, um acidente de carro, cair na rua, bater a cabeça, um assassinato, por que não? Mas, de forma traumática. Quando alguém vai matar o outro, ele tem a liberdade de não matar. Ele tem a livre escolha de não matar. Quando ele mata, ele só consegue matar porque aquela pessoa tinha que sair da vida de uma forma traumática naquele período. Porque se ele mata alguém que não tinha isso no seu plano kármico, seria uma injustiça. E na vida não tem justiça. Mas então ele veio já para matar? Aí que está. Ele não veio para matar. Se ele não matasse, o indivíduo que morreu assassinado, ele ia morrer de qualquer forma. Ele ia morrer por um acidente, por um raio, por
por alguma coisa traumática. Por quê? Porque isso estava no plano encarnatório dele. Mas no momento que ele assume a responsabilidade de matar, ele traz para si a responsabilidade da morte do outro. Vamos colocar um exemplo. Todo mundo conhece. Se Judas não tivesse traído Jesus, ele seria crucificado? Seria. Por quê? Porque era a hora dele. Porque estava previsto para ele passar por aquilo, né? Por que, meu Deus do céu, Judas fez? Porque ele quis. Ele decidiu fazer. Se ele não tivesse feito, Jesus ia morrer. Tá? Mas no momento que ele fez, o que aconteceu? Ele trouxe para ele a responsabilidade da morte de alguém. O complexo de culpa, o remorso. O que fez? Cometeu o segundo vacilo, se matar. Né? Então, quando alguém tira a vida de outro, ele não está tirando a vida porque ele nasceu para isso. Ele nasceu para o bem. Ninguém reencarna para fazer o mal. Mas no momento que ele faz o mal, ele assume a ele a responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? Qual a responsabilidade homicida? Resgatar com o indivíduo que ele matou e com todos aqueles que sofreram em virtude daquela morte. Capítulo 12 do livro Memórias de um Suicídio. Tá? Então, você tem que resgatar com o indivíduo que você tirou a vida e tem que resgatar com o pai, com a mãe, com os filhos, com os irmãos, com o grupo familiar que sentiu o golpe. Então, não é fácil. Né? Então, é assim. Por isso que o assassinato não é imprevisto, tá? Pela espiritualidade. Mas ninguém nasce para matar alguém. Isso é lei de ação e reação. Não é lei de causa e efeito. Ação e reação é assim. Você fez, você recebe em consonância com o que você fez. Nem sempre. Porque aí nessa equação tem o fator o bem apaga o mal. Só o amor cobre a vastidão de pecados do mundo. Então, você tem condições de resgatar isso através da prática do bem. Tá? Tudo certo? Ok? Então, vamos lá. Não quer dizer que a pessoa que foi assassinada, ela iria morrer de qualquer jeito. Ia porque estava no período dela. Tá? Estava no período dela retornar. Mas não assassinada. Não assassinada. Mas iria de qualquer maneira. Por isso que dentro da doutrina espírita a gente fala que não existe bala perdida, existe bala endereçada. Né? Então, vamos lembrar de um caso, eu acho que vocês não lembram, porque não é da idade de vocês. Uma moça que estava na faculdade, no Rio de Janeiro, saiu no intervalo, foi comer um lanche, como ela sempre comia. Você lembra desse caso, né? Você lembra porque você tem a minha idade, por isso que você lembra. Não vou contar, tá bom? Ela estava na lanchonete ali da faculdade, comendo. A 1 quilômetro de distância, no morro, teve uma troca de tiros entre traficantes e polícia. Um tiro de fuzil atravessou a cabeça dela. A 1 quilômetro de distância. A perícia depois fez uma avaliação, e aí vai o lembrete, para ninguém fazer mais isso. O que a gente deve fazer? Pegar a comida e levar à boca. O que a gente faz? Como a gente tem muita vontade de comer, a gente acelera. Então, a gente leva a boca e abaixa a cabeça para comer. No momento que ela abaixou a cabeça, a bala atravessou. Se ela não tivesse abaixado a cabeça, a bala não tinha pego. Ia pegar outra pessoa. Então, aí a gente entende. Por que pegou? Porque no plano kármico dela estava previsto que ela ia desencarnar mais ou menos naquele período de uma forma traumática. Se não fosse a bala, seria um acidente de carro, seria um problema qualquer. Mas ela sairia da vida de uma forma traumática. Tá?
João, mas ela, a hora que ela reencarnou, ela pediu para acontecer isso? Ela pediu para sair da vida de uma forma traumática. Porque a reencarnação nossa é baseada em 4 pilares. Onde a gente vai nascer? Quem vai ser papai, quem vai ser mamãe, quem vão ser irmãozinhos. Tá? Então, nada de falar, oh meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Está escrito no nosso plano encarnatório. Onde a gente vai encarnar. Segundo, se a gente vai casar ou não. E se vai casar, com quem? Quem serão nossos filhos? Tá? E geralmente, os laços de amor unem, os laços de ódio amarram. Então, cuidado. O terceiro ponto é a tendência, eu não estou falando que está marcado, é a tendência profissional que a gente vai seguir. Tá? E o quarto, quando a gente volta para casa, né? Porque cada um tem uma missão na Terra. Todas as missões do mundo são resumidas numa coisa: sair daqui melhor do que quando voltamos, quando viemos, moralmente falando. Então, dessa forma, a gente tem cada qual uma missão. Quanto tempo a gente vai ter essa missão? É exatamente isso. Quando acaba o prazo, cumpriu ou não cumpriu, a gente volta. Né? E essa volta também está marcada. Tá? Então, é esses 4 pontos. João, tem mais uma pergunta aqui. Pois não. É a pergunta do Antônio Ferreira. Diante disso, não há mensageiros do mal? Ou seja, alguém com a missão ou planejamento de tirar a vida de alguém? São falhos de percurso? Não. O que existe são espíritos que, por escolha própria, pararam de evoluir. Né? Porque a evolução, ela não volta. Degrau conquistado não se perde mais. Mas o indivíduo pode parar na evolução, escolher o caminho do mal. O que é o caminho do mal? É o esquecimento de Deus. É a desvinculação da lei divina. É ir contrário à natureza humana. Porque nós somos filhos de Deus. Deus é amor. Capítulo 2, versículo 8 da segunda carta de Pedro. Deus é amor. Se Deus é amor, nós somos essência de amor. Sempre que a gente age contrário ao amor, a gente está indo contrário à nossa natureza. E aí a gente sofre. Mas o orgulho faz a gente sofrer mais e mais e mais, até que se torne insuportável e a pessoa volte ao bem novamente. Então, esses espíritos maus existem. Mas eles conseguem obrigar o indivíduo a se matar? Não. Por quê? Todo processo obsessivo é vinculação vibratória. Kardec diz o seguinte, capítulo 23 do Livro dos Médiuns, um capítulo inteiro a respeito da obsessão. Ele fala o seguinte: a obsessão é a imposição de uma mente sobre outra mente, uma mente mais forte impondo a uma mente mais fraca. Mas essa imposição não deixa de ser uma sugestão, uma influência. Quem decide é o espírito. O espírito obsessor, ele joga uma influência de tristeza, de angústia, de desespero, de revolta. Mas quem aceita isso ou repele isso é o indivíduo. Por isso que alguém que se mata influenciado por um espírito, ele não é totalmente isento. Mesmo na subjugação, onde na subjugação, para quem não sabe, ele perde a liberdade de escolha. Ele não consegue, ele não tem mais força de contra a indução espiritual. Mas, mesmo nesses casos, essa indução chegou a esse ponto porque lá atrás, na obsessão simples, lá atrás, na fascinação, que são os outros 2 tipos de obsessão, ele foi deixando para lá. Ele não modificou, ele não se assumiu na condição de regeneração de si mesmo. Tá? Então, por isso, os espíritos nos induzem. Mas quem decide somos nós. João,
O ladrão, ele é um suicida indireto, porque ele está sabendo que ele vai roubar e pode ser morto. Você sabe que é uma coisa interessante. Gandhi, todo mundo conhece Gandhi? Né? Ele não era cristão, ele era hindu. E ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim: se um ladrão entrar na casa e o dono da casa matá-lo, o dono é suicida. O dono é homicida, que matou. Mas o ladrão é suicida, porque ele assumiu o risco de morrer. O suicídio, ele sempre ocorre quando há intenção. Intenção de se matar ou intenção de assumir o risco. A estrada aqui para Cerqueira é 110. Eu vou a 200. Eu não quero morrer. Mas se eu capoto o carro e morro, eu assumi o risco. Então, eu sou um suicida. Tá? Eu bebi todas, pego o carro para ir embora para casa. Eu tenho condição de dirigir? Não tenho. Mas eu assumo o risco. Se acontecer alguma coisa, eu sou suicida. Tá? Então, é assim. Sempre a intenção. Ou você quer, ou você assume o risco. Tá? Oi. Calma. É o seguinte, governantes. Ih, meu Deus do céu. Fala. Muitas pessoas morrem por negligência. É realmente negligência, falta de assistência, algumas coisas. Ele vai estar com responsabilidade. É sempre a palavra de Jesus. No mundo tereis escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, toda pessoa que morre nessa condição de falta de assistência, de erro médico, de tudo isso, é porque ela precisava passar por aquilo. Não necessariamente por aquilo, mas sair da vida de uma forma difícil. Diferente, difícil. Ia acontecer. Mas ai daquele porque veio o escândalo. Ai do médico que negligenciou. Ai do... E aí, ai meu Deus do céu. Eu posso resumir isso para vocês assim. Quando alguém é eleito para um cargo público, o seu mentor espiritual senta e chora. Porque talvez seja a missão mais difícil na Terra, é a missão de administrador público. Porque se vem uma verba para construir um hospital e ele pega essa verba e fala, não, eu acho melhor construir uma casa nos Estados Unidos do que fazer um hospital. Ele faz a casa nos Estados Unidos. Não faz o hospital. Pois bem, naquela região, atendida por aquele local que seria o hospital, todos que morrerem por falta de atendimento médico é assassinato e ele tem responsabilidade. Ninguém fala seguindo mesmo. A mesma pergunta é tão complicada quanto. Então, no caso dele, aquele que compra a arma para defender a sua casa, que acho que é sua, mas é um bem transitório, está assumindo o risco de tirar a vida do outro e se compromete tanto quanto ele matou. Com certeza. Então, Com acho certeza. que são duas coisas então, assim, para pensar também. porque assim, existem na vida duas escolhas. O bem e o mal. Qual a função de uma arma? A função de uma arma é para o bem ou para o mal? Depende. O que uma arma faz? Você vai se defender de uma máquina? Eu sei que é polêmico. Mas deixa eu colocar meu ponto de vista. Legítima defesa.
É viável? É viável. E deve. Mas, o que a espiritualidade fala? Ela fala o seguinte: o homicídio é uma transgressão à lei? É. Retirar a vida de alguém é uma transgressão da lei. Aí, na próxima questão, ela fala assim: mas há alguma exceção? Aí ele fala assim: no caso de legítima defesa. Mas tem que ter, sim, pode. Calma. Eu não tenho negócio. Uma coisa é você pensar como encarnado. Outra coisa é você pensar como desencarnado. Tá? Uma coisa é você ser inocentado, entre aspas, pela lei divina. Tá? Então, eu matei por legítima defesa. Só que a legítima defesa é a intenção. Tá? Então, vamos supor, você está com uma arma em casa. Entra um ladrão. Você atira. Mata o ladrão. Se passou um milésimo de segundo na tua cabeça, eu posso atirar para não matar. 1 segundo. Mas a raiva é tanta que você atira para matar. Já não é legítima defesa. Mas se o ladrão está armado, se você não atirar de novo, ele te mata. Sim. Vamos imaginar... Calma. Vamos com calma. Muita calma nessa hora. Agora, vamos imaginar que você mate o ladrão por legítima defesa. Você não pensou em que não tinha condições, tá? de não matar. Tá? Aí o que acontece? A lei divina fala: você está inocentado por legítima defesa. Uma coisa é o que a lei fala. A lei divina fala. Outra coisa é o que você interpreta. Vamos imaginar que a pessoa mata por legítima defesa e ela, no íntimo dela, ela fala: não tinha jeito. Ela sente uma dor no peito. Fala: puxa vida, eu não devia ter, mas não teve outro jeito. Aí cai na legítima defesa espiritual que o livro dos Espíritos fala. Agora, ela mata por legítima defesa, só que gera nela um complexo de culpa. Mas a lei divina perdoou, mas a pessoa começa a alimentar um vírus que corrói a alma, chamado remorso. E aí é um problema dela, da interpretação dela, não é a lei que está impondo, é ela. E aí, muitas vezes, ela sente o sofrimento de uma coisa que ela teria legítima defesa, que a lei estaria, entendeu? Então, por exemplo, o suicida. Muitas vezes, o suicida ocorre um processo de morte em acidente de carro que ia ocorrer por uma negligência de um outro que atravessa a pista e morre. Né? Mas aí o cara fica pensando: mas se eu tivesse mais cuidado, se eu virasse para cá, se no momento eu jogasse em cima do caminhão, não tinha acontecido. Ia acontecer. Para ele não é responsabilidade, porque não é responsabilidade dele, ia acontecer. A pessoa entrou na frente numa rodovia, ele estava a 100 por hora. Tinha como parar? Não tinha. Ele está inocentado? Tá, mas a cabeça dele não pensa assim. Ele sempre pensa: eu podia ter feito alguma coisa. É como aquela história: a morte deixa desculpa. Um familiar morre, a gente sempre pensa: e se eu tivesse corrido para o hospital? Se eu tivesse chegado antes? Se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse dado o remédio? Se eu tivesse... Ele não tinha morrido. Tinha morrido. A culpa não é sua, mas o remorso faz ocorrer. Né? Então, na vida, a gente precisa ter sempre um meio de interpretação, não é fogo, fogo, terra, terra. Tá? Então, em via de regra,
Em via de regra, matar é errado. Em via de regra, ter arma é errado. Em via de regra, é errado. A única exceção é a legítima defesa. Mas tem uma outra questão aí, que, olha, eu juro que eu vou terminar isso aqui hoje. Mas há uma outra questão aqui essencial. Capítulo 23 do livro dos Médiuns, Obsessão. Obsessão é a imposição de uma mente sobre outra mente. Quais são os tipos de obsessão? Obsessão simples. Kardec fala que a obsessão simples não é uma obsessão. São episódios obsessivos. O indivíduo está no seu padrão vibratório normal. De repente, cai. Uma irritação do nada, uma depressão do nada, uma tristeza do nada. E aí ele vai lentamente voltando à sua condição normal. Tá? É um momento de ira, é um momento de raiva, é um momento de tristeza, mas depois passa. Né? Então, nesse momento, é um episódio obsessivo. Não se fez ainda a corrente obsessiva. Se ele não muda a sua forma de viver, a sua forma de pensar, a sua forma de falar, a sua forma de sentir, ele cai no segundo nível, a obsessão por fascinação. A obsessão por fascinação, o obsessor alimenta o orgulho. O indivíduo nunca, jamais imagina se errar. Ele não erra. E se a situação é muito gritante, ele até assume, mas fala, eu errei, mas porque o outro falou. Porque Beltrano fez eu fazer. Mas nunca ele admite que está errado. É mais ou menos como mulher no casamento, é mais ou menos isso. Para vocês entenderem. Brincadeira, gente, brincadeira, tá? Brincadeira. Então, na fascinação, o obsessor, ele tira a autoavaliação. A pessoa não tem autoavaliação. Para ela, o que ela falar, por mais idiota, por mais absurdo que seja, é reflexo da verdade. Se ela não sai dessa faixa, se ela não muda essa forma de ser, de pensar, ela cai no terceiro nível obsessivo, que é o mais grave, que é a subjugação, que Kardec tirou o nome de possessão, para não dar a ideia que o espírito entra dentro da pessoa. Tá? Na Bíblia você vai encontrar possessão. Na revelação kardeciana, subjugação. Se a obsessão simples eram episódios, se a fascinação era a retirada do autoavaliação, na subjugação, o que o obsessor tira? A vontade. Ele já não tem força moral de ir contra a indução do obsessor. Minha mãe foi obsediada por 23 anos. Ela ia fazer mamadeira para mim. Por isso que eu sou magro assim. Não tomei muita mamadeira. Ela fazia, estava tudo pronto. O obsessor virava para ela e falava assim, só que você colocou veneno ao invés de açúcar. Ela jogava tudo fora, fazia de novo. Quando meu pai, tentando ver se melhorava, vamos sair, dar uma volta. Se você for, a sua mãe morre. Se você ficar, o seu filho morre. Ela não tinha força moral para ir contra. Agora, imagina um processo obsessivo por subjugação. O espírito induz o indivíduo a ter armas em casa para se proteger. Ninguém sabe o que vai no íntimo do nosso coração. Um determinado dia, esse obsessor vira para o indivíduo que está subjugado e fala assim, pega a arma. Ele pega a arma. Vai e sai. Ele sai. Atira. E no momento que ele atira,
que a bala não pode ser mais impedida, o espírito sai. E ele vê o outro tombar na frente dele. E por que acontece isso? Nesse momento, o impacto emocional é tão forte que ele perde a noção, o espírito fala, olha, não tem outra saída, se mata. Ele pega o revólver e dá um tiro na cabeça. É só assistir qualquer tipo de jornal pinga-sangue que você vai ver isso todo dia. Obsessão. Então, é válido ter arma para se precaver de um eventual, uma legítima defesa? É. Mas você corre o risco. Mas já não precisa ser arma. Uma faca é uma arma. Exatamente. Tudo é uma arma. Qualquer arma. A arma branca é uma arma. Até uma faca. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente não conhece o nosso histórico. A gente não conhece as nossas fragilidades. Então, né? Deixa eu só terminar isso aqui, que a Cecília está presente, eu tenho que mostrar serviço hoje. Então, por que a vida é muitas vezes interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que nela está encarnado, o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. Ponto. Eu posso afirmar com isso que a criança que morre hoje é um suicida do passado? Não. Por quê? Porque duas palavrinhas nessa frase não permitem que isso ocorra. Se eu disser assim, a duração da vida de uma criança para o espírito que nela está encarnado é o complemento de uma existência anterior interrompida antes do tempo. O que eu entendo? Que é suicida. Tá? Agora, se eu falo assim, a duração da vida de uma criança pode ser, se ela pode ser, é porque tem outras maneiras. Então, toda criança que morre na infância é um suicida do passado? Não, nem toda. Tá? Sua morte é, muitas vezes, também, é que aqui, desculpa, que eu tirei um print aqui, aumentei, porque o óculos já não... Deixa eu só voltar aqui, peraí. Aqui. Pode ser uma provação ou expiação para os pais. Então, quais são os tipos de morte na infância? Quando começa a encarnação? Na fecundação. A partir da fecundação, o indivíduo está encarnado. Se ele está desencarnado, ele pode desencarnar. Ou, como diz o popular, para morrer basta estar vivo. Tá? Então, vamos analisar a morte na infância desde a fecundação. Tá? O que é a morte antes do nascimento? Aborto, não é? O aborto, ele pode ser espontâneo ou pode ser induzido. Aqui a gente não vai constar no induzido porque não é o caso. A gente está falando da desencarnação em fase da infância. Existe aborto espontâneo? Existe. O porquê que ocorre o aborto espontâneo? Os laços que prendem o espírito ao corpo, feto, ainda são muito frágeis, muito sutis. Às vezes, o espírito, após toda a preparação, na hora do vamos ver, ele se arrepende. Eu não dou conta. Como os laços são muito sutis, ele arrebenta os laços e volta para o mundo espiritual. Só para eu complementar. O corpo físico, o feto, não tendo a força e a orientação do espírito, desencarna e vem o aborto espontâneo. Pois não? A não aceitação dos pais, ou da mãe, ajuda no aborto espontâneo? Olha, aí entra uma questão que é do passado, né? A escolha da família, a escolha dos filhos, ela se dá assim. Você pode ter
3 tipos de espíritos habitando o corpo de um filho. O indiferente é aquele que aproveitou a oportunidade para vir, mas não tem vínculo nenhum com a família. Os amores da sua vida, que são as pessoas que você amou e que te amam, e que vêm com você para te ajudar nessa encarnação. E a maioria, desculpa falar, mas a maioria, o pessoal do passado. Né? Aqueles que me prejudicaram e me perseguem, os obsessores. Emmanuel, o que é um parente difícil? Dívida em cobrança. É o pessoal que a gente prejudicou, é o pessoal que a gente pisou na cabeça, é o pessoal que a gente matou, é o pessoal que a gente tirou tudo que tinha, deixou na pobreza, é o pessoal. E que não nos perdoou. Os laços do amor unem, os laços do ódio amarram. Ele volta com a gente, porque no mundo espiritual a gente se resolveu. Eu te perdoo, você é meu irmão. Na teoria, é tudo bênção. É como direito penal. O direito penal, na teoria, é lindo. Na hora que você entra na penitenciária, é um horror. Então, é mais ou menos assim. Na hora do mundo espiritual, é tudo maravilhoso. Você vem como filho, eu vou te tratar maravilhosamente. Eu serei sua mãe, eu vou dar todo o amor para pagar os requisitos. Bem, no momento que ele vem, você como mãe, e aí eu faço uma pergunta, qual o processo mediúnico de maior duração do mundo? A gravidez. Porque a mãe se torna médium do filho. Por isso os desejos, por isso muitas vezes a repulsão ou a atração exagerada pelo pai, porque às vezes a criança ela tem uma vinculação muito forte com o pai. E aí a mãe sente isso. Ela se torna quase obsessiva com o marido. Onde você foi, onde você vai, onde você volta, quando você vem. Ou, quando a criança é inimiga do pai, coitado desse homem, que já não vai conseguir dormir na cama. Eu não sei, eu te amo, mas eu não me sinto bem com você aqui. É a criança. Então, há isso. Agora, se é um inimigo da mãe, a mãe vai sentir uma certa repulsão. E às vezes ela sente até uma angústia, um remorso de sentir isso. Mas é porque é um espírito inimigo. O que ela tem que fazer? Trabalhar isso. Trabalhar isso. Por quê? Porque ele vem para se reabilitar. Né? Então, muitas vezes, o espírito já está sentindo uma dificuldade muito grande de estar ligada à pessoa que o prejudicou. Se a pessoa que prejudicou também sente um certo desconforto de estar carregando um espírito que ela não gosta. Né? Então, aí o que acontece? A repulsão é muito grande. A vontade de fazer um aborto vem pela mãe, pelo pai. A dificuldade da criança é grande. Então, às vezes, num processo de perturbação dos pais, a criança, o espírito, não suporta e arrebenta os laços e volta para o mundo espiritual. Então, pode acontecer, né? Que é o aborto espontâneo. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Agora, encarnou, né? Foi até o final, completou a reencarnação. Pode ser o quê? Pode ser o que Kardec falou, né? Desencarnou por suicídio, e aí vem com alguma marca do suicídio, nasce com um problema grave, e desencarna logo depois, ou nasce morto, ou tem uma dificuldade, ou na fase da criança brincando, andando de bicicleta, cai, bate a cabeça, morre. Né? Sobe, se é alguém louco como eu, sobe num pé de castanha e quer brincar de Tarzan e cai e morre. Sorte que eu não morri.
Eu tinha muito que pagar aqui ainda, né? Porque se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Enfim. Então, isso tudo faz parte de um processo de vidas passadas, né? Se for pelo suicídio, ou por algo que ele tenha feito e falta um tiquinho para resolver. Tequinho para resolver. Se a missão é pequena, por que ele vai ficar um grande tempo? Não precisa. Ele tem um período pequeno para ficar. Eu vou contar um caso. Ai, gente do céu, 10h10 já. Eu posso contar? Não tem problema, não vai atrasar o almoço? Não, pode contar não. Eu estava fazendo, há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo uma palestra aqui em Avaré. Ao terminar, um casal veio conversar comigo choroso e falou o seguinte: João, a gente está com um problema muito sério. A gente está grávido. Não, isso não é um problema tão sério, é maravilhoso. Então, o problema é o seguinte: no primeiro ultrassom, o médico falou que o espírito está sendo mal formado. E a má formação é tão grave que ele não vai sobreviver. E sugeriu o aborto. A gente é espírita, a gente sabe que não deve cometer o aborto. Então a gente resolveu manter a gravidez até onde der. E a gente começou a fazer evangelho no lar, conversar com ele. Deu o nome para ele, né? E a gente conversa com ele toda noite, a gente faz evangelho, inclui ele, e fala com ele, conversa com ele. Agora nós estamos indo para o 5º mês. E o médico falou que agora um dos órgãos internos dele começou a crescer de forma descontrolada e vai explodir. E se ele explodir, o risco de uma hemorragia interna é imenso. Então a gente agendou o aborto para essa semana. O que a gente faz? Você acha que ser espírita é fácil? Eu falei, olha, vocês fizeram tudo o que era possível a um pai e uma mãe amorosos. Vocês não têm um filho quando ele nasce, vocês têm um filho quando descobrem que estão grávidos. Então vocês são pais, e ótimos pais aos 5 meses. Eu tenho absoluta certeza que ele está feliz, porque ele está passando por isso como uma expiação, para resgatar algo que ele está ali pesando na consciência. Façam isso. Na véspera, façam um evangelho no lar especial, para despedir dele. E depois vocês me falam. Ela me passou o dia, me passou o horário. No dia anterior eu liguei para eles: olha, estamos aqui na mesa de estar, vamos fazer o evangelho no lar. Eu vou estar vibrando por vocês aqui. Fizeram o evangelho no lar, depois ela me ligou, falou que sentiu a presença dele ali do lado, vinculado ainda. Fizeram no outro dia o aborto. Doeu muito. Eu pedi para eles. Passado 1 ano de estudo, eu estava na reunião mediúnica e eu estava servindo como dialogador, mais conhecido como doutrinador. O Espírito se manifesta. Seja bem-vindo, meu irmão. O que eu posso te ajudar? Hoje eu não preciso mais de ajuda. Eu vim aqui te agradecer. Porque eu tinha um grave delito que eu precisava reabilitar. Eu só conseguia reabilitar com 5 meses de gestação, com um corpo totalmente deficiente. Mas consegui resgatar graças ao amor dos meus pais e ao teu conselho. Então eu vim resgatar. E gostaria de dizer que você desse um recado à minha mãe, que não chore mais. Porque agora que eu resgatei esse débito, eu vou voltar com ela, num corpo perfeito. 1 ano depois do aborto, eu passei
a mensagem. 3 meses depois, ela estava grávida e hoje a criança é linda, perfeita, uma saúde de ferro. O amor faz milagres na vida da gente. Entende? Então, a morte de uma criança dói muito, demais. Mas tudo tem uma razão de ser. Geralmente, esses processos infantis, eles ocorrem por 2 motivos. Ou por um débito do passado, e aí seria uma morte por expiação, como foi o caso desse menino, né? E aí se inclui também suicídio ou outras situações, ou, como o Espírito de Verdade diz, uma aprovação ou expiação para os pais. E aí ele não morre por expiação, ele morre por prova. Qual a diferença? Expiação, o resgate de um débito seu. Prova, você sofre não por você, você sofre pelo outro. Então, o Espírito vem, reencarna e fica um tempo. Seja o período da gestação, seja 1 ano, 2 anos, 3 anos, volta para o mundo espiritual. Não porque ele necessita, mas porque os pais necessitam e pediram para passar por isso. É o caso de crianças que nascem com problemas. Isso. Exatamente. Porque vamos imaginar, Deus é justo, gente. Deus sempre quer que a gente repare pelo bem, pela prática do bem, pela prática do amor. Só que a gente insiste em ter um verme, um vírus na mente chamado remorso. Eu só me resgato, eu só me sinto tranquilo se eu passar por um sofrimento parecido. Aí, você é, para os seus pais, a ovelha lilás. Né? Briga com o pai, briga com a mãe, desrespeita tudo, desestrutura a família inteira, passa a vida inteira prejudicando eles. E os pais perdoando. Você está perdoado, mas você não está limpo. Quando você chega no mundo espiritual e vê a burrada que fez, a consciência cobra. A espiritualidade fala assim, olha, você pode voltar e ter vários filhos e cuidar deles com imenso amor para resgatar isso. Não, eu não quero. Porque daí eu não vou me sentir resgatado. O que eu quero? Eu quero encarnar e na fase da infância, com 4, 5, 6 anos, quando eu mais precisar dos meus pais, eles desencarnam. E eu vou para o orfanato. Aí eu me sinto resgatado. Aí o pai e a mãe, o espírito, que são amigos dele, vêm e desencarnam por prova, para ele sentir a dor. Ou o contrário. O pai e a mãe foram muito rígidos, muito difícil, muito complicado, atrapalharam a vida do filho. O filho queria fazer uma coisa, ele obrigou a fazer outra. O filho queria casar, não, com essa não pode casar porque é pobre. Destruiu a vida do filho. O que acontece? Volta. Uma das, e aí é importante falar, uma das possibilidades é, vem a criança perfeitinha, linda, um anjo de candura, cai da bicicleta e morre. Os pais sentem essa dor. É problema do filho? O espírito veio na condição de filho para ajudar a passar por isso, que eles pediram. Entende? Então, a morte em tenra idade é sempre, ou é uma expiação do espírito, ou é uma expiação dos pais. Tá? Alguma dúvida? Algum esclarecimento? Até esse aborto. Oi? Até esse aborto permitido. Sim, porque o aborto, nesse caso, é a única exceção, que é o aborto terapêutico. Que a espiritualidade fala assim, no caso de a gravidez levar risco à mãe, é preferível manter uma vida que já está em curso do que uma vida nascente. Aí sim.
Mas é uma opção terrível. É uma opção terrível para os pais, né? Mas, gente, o aborto terapêutico é quando corre o risco a mãe. Ah, eu depois que engravidei não paro de vomitar, eu vou abortar. Não é isso. Né? Tem que ter um motivo muito sério, tá? Que corra o risco. Bom, só a última, rapidinho. Pode? Pode ou não pode? Pode. Mas vocês estão falando pode por consideração ou porque é verdade? O que acontece com o espírito de uma criança que morre em tenra idade? Ela recomeça uma nova existência. Por quê? Porque ela não teve tempo de fazer burrada. Ela não teve tempo nessa encarnação de fazer coisas erradas, ou, enfim. E aí ela não tem muito que avaliar dessa última encarnação. Ela termina essa encarnação, que na maioria das vezes foi uma prova, ou uma expiação, e aí ela já reprograma uma nova encarnação, como ocorreu com esse caso. 1 ano depois da comunicação, ela já estava grávida novamente. Tá? E aí, só para não ficar esse gancho de fora, o Kardec fala aqui, num complemento numa explicação dessa resposta da 199A, que a única forma de entender isso pela lógica divina é a reencarnação. Não tem como você explicar isso de outra forma. Né? Como que você vai explicar uma criança que sofre para burro 3, 4 anos e morre, se não tiver uma antecedência da vida? Não tem lógica. Né? Mas então, por que a infância? Porque a infância entra na questão 582 do Livro dos Espíritos. Qual a importância da patermaternidade? E isso cabe aos pais. Eu acho que a espiritualidade até segurou para eu falar isso por último, para eu não falar muito. Porque fizeram uma pergunta dessa no Pinga Fogo, sexta-feira, e eu descasquei o verbo. Mas eu digo o seguinte, se não pergunta, eu não falo nada, mas se pergunta, quer saber a resposta. Perguntaram assim, por que as crianças estão tão violentas hoje? Eu respondi, por culpa dos pais. A infância é o momento de podar tendências negativas, é o momento de torcer o pepino, é o momento de fazer com que nasceu torto endireite. Ele vem com tendências negativas. 2, 3 anos, você já vê uma tendência para a maldade, para a crueldade, para o roubo, para o egoísmo, para o orgulho. Vai podando. Não, o brinquedo é meu. Filho, outras crianças sofrem porque não tem a condição que você tem. Vamos fazer o seguinte, você vai pegar os brinquedinhos que você não usa mais e a gente vai fazer uma visita a uma creche para dar para as crianças que não têm. Mas isso dá trabalho, né? Isso dá trabalho, né? Tira a mão daí, não mexe aí. Ou, filho, não mexe aí, sabe por quê? Porque isso dá choque, isso vai fazer mal para você. Ah, mas é mais fácil falar não, né? Então, os pais vão negligenciando a educação dos filhos. Antes era para babá. E aí, pobre não tinha jeito, né? Não tinha. Sempre dá um jeito. A educação dos filhos de pobre era para a rua. Né? Agora está moderno. Agora a gente negligencia ou entrega a educação dos filhos para o tablet, para o celular, para o YouTube da TV. Ai, que bênção! Ele adora. Na época dos meus sobrinhos, era Teletubby. Nossa, eu não podia mais ouvir aquela Teletubby. Nossa, aquilo me dava pesadelo à noite. Por quê? Porque põe ali, a criança fica, que ela gosta. Ah, a gente descobre a mina, né? Porque daí faz tudo, a criança não dá trabalho. Mas o que ela vai aprendendo? Né? Então, a gente precisa ter um processo de educação, uma consideração com o espírito que veio. Hermínio Miranda tem um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. Doutora Patrícia Nanstober, uma psiquiatra, uma psicóloga infantil dos Estados Unidos,
que criou o termo criança índigo e criança cristal. Na década de 60, ela diz o seguinte: um casal procurou ela com a criança com 3 anos. Falou, doutora, agora que a nossa criança fez 3 anos, a gente veio aqui para aprender como que faz o processo de educação dela, que eu acho que está na hora de começar. Aí ela falou, olha, quantos anos ela tem? 3. Então, vocês estão atrasados. Vocês têm que começar o processo de educação dela com 3 anos e 9 meses atrás. Quando se descobre que está grávido, tem que começar a educar a criança. Como? Se é um inimigo do passado, chama o marido. O marido é meio difícil as coisas. Eu sou homem, mas é verdade isso. Chama o marido na chincha, fala, olha, vem aqui, toda noite a gente vai sentar na cama e conversar com o bebê. Fala, você é muito querido, a gente te ama muito, a gente está te esperando, a tua vida vai ser muito boa, a gente vai te ajudar demais, você vai se sentir protegido e amado. Todo dia, ele vai captando isso. Nasceu, continua conversando com ele, enquanto ele está dormindo, vai falando que ama, vai falando que protege, vai falando. 2, 3 anos, começou a perceber alguma tendência negativa, vai e poda, explica porque não pode. Agora, isso dá trabalho. Né? Aí ocorre o quê? A mulher vai no consultório do psicólogo e fala assim, doutor, eu não aguento o meu filho de 6 anos. Qual o problema? Ele não come direito, ele só come o que ele quer. O psicólogo virou, nossa, teu filho é um gênio. Por quê? Nossa, com 6 anos, ele já tem dinheiro, vai no mercado e compra as coisas? Não, eu que compro. Então, o problema é da senhora. Não é? Meu filho não come as coisas. Ué, mas ele tem dinheiro para comprar? Ele vai no mercado? Sentou na mesa, tem que comer. Ah, mas aí o que ele vai pensar de mim? Pais não devem ser amigos dos filhos. Eles devem ser pais amorosos. Tem uma diferença. Porque quando você quer ser amigo do filho, você faz tudo por medo do filho não te amar. E aí que ele não vai amar mesmo. Agora, quando você é um pai amoroso, não estou falando em bater. A minha geração também levou umas lambadas. Mas todos que da nossa geração, quando lembra do pai, lembra com amor, com carinho, com respeito. Como que essa criançada tá lidando com os pais hoje? Tiranos domésticos. O pai e a mãe se curvam para tudo que o filho quer. Aí o que acontece? Aonde que ele vai encontrar empecilho? Aonde ele vai encontrar alguém que não faça o que ele quer? Na escola. E aí o que acontece? Briga, xinga, bate no professor. Professor e a diretora, coitada, chama os pais. O que o pai faz? Não, eu vou dar um jeito. Porque o meu medo era conselho de classe. Tinha, na nossa época, tinha isso. A mãe ia conversar com os professores. Eu não esperava minha mãe voltar. Eu ia para o quarto. Porque se falasse alguma coisa, meu Deus do céu, o psicólogo que ficava atrás da porta cantava. Né? Hoje, briga, entra com processo contra o professor. Onde já se viu um negócio desse, desrespeitar meu filho? Então, gente, é uma situação delicada. Né? A gente precisa tomar consciência disso. Por quê? A fase da infância é a fase que a criança está aberta a tudo, a aprender. Se ele não aprende com vocês, se ele não aprende com os pais, se ele não aprende na família, ele vai aprender na rua. Aí o que acontece? Chega na adolescência, em que irrompe toda a tendência que ele traz do passado, e essa luta entre o que ele aprendeu na família e o que ele traz do passado forja o que ele será como adulto. Se ele aprendeu bem durante a infância, a luta vai ser mais fácil se ele se torna uma pessoa de bem. Se ele não aprendeu nada e vem romper o ódio, a inveja, a intolerância, o egoísmo, a crueldade,
como que essa criança vai ser? Ai, é um obsessor, tem que ir lá no centro para tirar o obsessor. Só se eu desencarnar ele e tirar o espírito dentro dele. Porque o problema está na condição dele. Desculpa falar isso, tá, gente? Aqui é uma coisa muito séria. E que às vezes vem da condição dos pais, né? Eu, como avó, cuido dos netos dele que nasceu, eu sempre fiz questão de cuidar. Isso. A gente percebe que, assim, em reuniões das escolas, no grupo da escola, a minha nora me colocou e a minha filha me colocou. Sim. Eu vejo que as mães não questionam por que vai ter reunião, se não vai ter, por que daquele horário, não. Elas reclamam por que vai ter. Então, exatamente a gente isso. ficou brava, assim, que a gente queria reunião. Hoje, as mães ficam bravas porque vai ter reunião de jeito, absurdo. Então, Só que chega a reunião tudo cansada, com roupa de ginástica, sabe? Tá no celular, o diretor falou, olha, eu tô botando pra pegar na frente de vocês, vocês não querem então, só para arrematar tudo isso e deixar vocês terem um bom domingo, um bom almoço. A gente precisa compreender, gente, que a fase infantil é uma bênção para o espírito se reabilitar. E se o pai e a mãe fazem tudo o que está à disposição deles para ajudar, e mesmo assim o filho escolhe o caminho errado, é livre arbítrio dele. Os pais não têm responsabilidade nenhuma, porque é livre-arbítrio dele. O que ele vai fazer com o que ele aprendeu na fase da infância, se ele vai vencer as tendências do passado ou vai optar por se manter na mesma condição, aí a questão é dele, não são dos pais. Tá? Porque muitas vezes o pai e a mãe agora ouvem um negócio desse e falam, meu Deus, e agora? O que eu faço? Meu filho descambou. Né? Mas a probabilidade dele se tornar um homem de bem é muito maior. Tá? Porque a infância é um momento de torcer o pepino mesmo. Se deixar isso para 16, 17, 18 anos, só muda se acontecer uma tragédia na vida dele, algo muito impactante. Aí muda. Mas se não, já começa a reservar o bilhete para a próxima encarnação. Tá bom? Tem mais alguma questão? Não? Então eu vou encerrar, porque pelo amor de Deus, se o doutor Benjamin estivesse aqui, me dava o cartão vermelho já. Mais alguma dúvida? Fala que não, porque o tempo já ultrapassou, tá, gente? Então, semana que vem, eu deixo o pepino da questão 200, o espírito tem sexo, para a próxima pessoa, né? Espero que não seja. Eu acho. É. Lei de causa e efeito, né, Cecília? Pode ser possível. Não, tranquilo. É lei de causa e efeito, né? Tudo bem. Bom, então vamos novamente elevar o pensamento, o coração a Deus, ao nosso Mestre Jesus, agradecendo por esse bate-papo, por essa troca de informações, e que a espiritualidade superior que nos abençoou, continue nos abençoando, nos fortalecendo, para que esses conceitos possam adentrar a nossa mente, mas também o nosso coração, nos fortalecendo, para que possamos nos tornar pessoas melhores, mais fortalecidas no bem, e continuar seguindo o caminho do Cristo, que não obstante com pedras e espinhos, é o único que leva à porta da nossa libertação moral. Que assim seja, graças a Deus. Gratidão e perdão a todos, tá? Vamos ao passe. Você falou tudo que a gente queria ouvir. Eu que agradeço. Bom. Com certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Semana que vem você.